Pai solteiro viu uma garotinha procurando lixo na véspera de Natal. O que ele descobriu sobre sua história o deixou completamente atordoado. Nathan Hayes pensou: a véspera de Natal seria apenas mais uma noite solitária no trabalho. Mas quando ele avistou uma pequena figura cavando lixo atrás do prédio do seu apartamento, ele tomou uma decisão que mudaria dois vive para sempre. As ruas estão cheias de cor, de música, de pressa, mas dentro dele só existe um peso, uma dor guardada, como se a vida tivesse decidido colocá-lo à margem das celebrações. Cada passo ecoa na calçada molhada, e ele não espera nada daquela noite, nada além de mais uma data marcada por lembranças que ferem. Até que um som inesperado corta o silêncio. Um choro, pequeno, frágil, quase engolido pelo barulho distante da cidade. Ele para, escuta de novo. Não é ilusão, é um choro de criança. O coração acelera, os olhos buscam a origem daquele som até se deparar com algo que o faz perder o fôlego. Perto de um container de lixo, embrulhada de qualquer jeito, está uma garotinha. Pequena, indefesa, abandonada. O contraste é cruel. Enquanto milhares celebram a fartura, uma vida foi deixada para trás como se não tivesse valor. O choque o atravessa. A indignação toma conta. Como alguém pode tratar uma criança como descartável? Como é possível que a vida de uma menina, ainda tão frágil, seja jogada no escuro da noite? Longe do calor de um abraço, o olhar dela, mesmo entre lágrimas, parece dizer mais do que qualquer palavra. É um olhar que pede não apenas cuidado, mas reconhecimento. Naquele instante, o tempo se suspende. Ele sente que o encontro não é acaso. Há algo maior, um fio invisível que une a solidão dele ao abandono daquela menina, como se destino e dor se encontrassem para transformar a história. Ele respira fundo, não sabe ainda o que fazer, mas sabe que não pode simplesmente virar as costas. Talvez seja assim com a vida. Às vezes, o que chega como fardo é, na verdade, a revelação de uma nova força. Enquanto o mundo celebra, um homem e uma criança se encontram no silêncio da noite. Um encontro improvável e urgente. E é aí que a história começa. A história de como o Natal pode ser mais do que luzes e presentes. A história de como a rejeição pode se transformar em pertencimento. A história de duas vidas que jamais seriam as mesmas depois desse instante. Há silêncios que pesam mais do que qualquer palavra. E naquele instante o silêncio da noite se torna insuportável. O pai solteiro olha para a criança e sente como se o mundo tivesse parado diante dele. O corpo pequeno, vulnerável, envolto em panos improvisados, repousa em um lugar que jamais poderia acolher vida. A cena tem cheiro de injustiça, tem textura de descaso, tem cor de abandono, e ele sente cada detalhe como se fossem cicatrizes abertas em sua própria pele. O choque não é apenas visual, é visceral. A sensação de injustiça o atravessa como uma lâmina fria. Como alguém poderia olhar para aquela menina e não enxergar humanidade? O coração aperta e as perguntas se repetem, quase como um mantra doloroso. Quem poderia fazer isso? Por quê? O que leva uma sociedade a permitir que vidas tão pequenas sejam deixadas à própria sorte, como se fossem invisíveis? Nesse instante, ele se dá conta de algo maior. Não é só uma criança abandonada. É o reflexo de uma história coletiva de invisibilidade, uma herança pesada que acompanha meninas negras desde o nascimento. Enquanto tantas crianças são protegidas, celebradas e esperadas, outras são empurradas para as margens, esquecidas, descartadas como se nunca tivessem pertencido. Ele não precisa de livros ou estatísticas para saber disso. Sente na carne, sente na memória, sente na lembrança de sua própria vida. O dilema surge como um nó na garganta. Ligar para as autoridades ou tomar a menina em seus braços? O pensamento racional grita que o correto é chamar ajuda, esperar protocolos. Mas o coração não aceita protocolos quando diante dele está uma vida prestes a se perder no frio da noite. É mais do que uma decisão legal, é uma decisão humana. E nesse momento ele percebe que o abandono não é apenas físico, é também moral. É o abandono de valores, de responsabilidades coletivas, de uma sociedade que se acostumou a virar o rosto. Ele segura a menina com cuidado, e o calor frágil daquele corpo pequeno invade suas mãos. É como se segurasse o próprio futuro, como se segurasse a esperança que teima em não morrer mesmo diante do desprezo. O choro dela se acalma aos poucos, não por estar em segurança total,
mas porque encontrou braços que não a rejeitaram. E naquele gesto simples, o homem descobre algo que mudará tudo. Às vezes, a maior revolução começa no instante em que se decide não abandonar. Esse momento é também um espelho. Ele se vê naquela criança, vê sua história de solidão, de invisibilidade, de tantas vezes ter sido ignorado. A dor da menina é a sua dor. O abandono dela é o reflexo de feridas que ainda sangram em sua própria vida. Não é apenas sobre ela, é sobre eles dois. É sobre todos que já foram tratados, como se não tivessem lugar, como se não merecessem cuidado. O impacto inicial não termina quando ele a encontra. Ele se prolonga em sua mente como uma pergunta sem resposta. Quantas outras crianças, quantas outras histórias, quantas outras vidas são jogadas no escuro, enquanto o mundo segue celebrando? Essa pergunta ficará com ele muito além daquela noite. E talvez fique também com quem escuta essa história. Porque não se trata apenas de uma cena isolada, mas de um símbolo cruel, e ao mesmo tempo, um convite para transformar dor, gesto, invisibilidade em reconhecimento, abandono em pertencimento. E assim, no primeiro contato nasce algo que ele ainda não consegue nomear. Não é apenas compaixão, não é apenas responsabilidade, é uma sensação de ligação profunda. Quase como se aquele encontro tivesse sido escrito muito antes de acontecer, como se na verdade não houvesse acaso algum. Existem feridas que não se veem, mas que moldam cada passo de uma vida inteira. O pai solteiro, ao olhar para aquela menina, sente o peso de uma herança silenciosa. O abandono não é apenas um ato isolado, é um traço repetido de geração em geração, como se houvesse uma condenação invisível pairando sobre os mais vulneráveis. O abandono infantil, especialmente quando se trata de crianças negras, é uma cicatriz coletiva que atravessa séculos. Não é um acidente, é o resultado de uma estrutura que sempre escolheu quem merece ser lembrado e quem pode ser esquecido. Ele caminha com a menina nos braços, e a cada passo, sua memória começa a lhe contar histórias que ele gostaria de ter esquecido. Recorda os dias em que também se sentiu descartado, invisível aos olhos do mundo. Lembra da escola, onde o esforço nunca parecia suficiente para ser reconhecido. Lembra dos trabalhos onde sua competência era sempre questionada, onde precisou fazer o dobro para receber metade do respeito. Essas lembranças queimam porque mostram o quanto a vida dela poderia ser um espelho da sua própria. Há um peso histórico nessa cena. A infância negra sempre carregou camadas de invisibilidade. Desde cedo, as meninas negras são ensinadas, pela dureza do mundo, que seu choro é menos ouvido, seu sofrimento é menos reconhecido, sua dor é menos validada. Enquanto algumas crianças são vistas como futuros brilhantes, a serem lapidados, outras são tratadas como sobras, como se não houvesse nada nelas que merecesse cuidado. Isso não é apenas abandono físico, é abandono social. Abandono simbólico, abandono emocional. É uma ferida que, mesmo sem sangue, sangra todos os dias. Ele se pergunta quantas vezes essa menina ouvirá, ao longo da vida, que precisa ser mais forte do que os outros, mais resistente, mais silenciosa. Ele sabe que a infância dela, se não for protegida, será marcada por olhares de desconfiança, por portas fechadas, por julgamentos que chegam antes mesmo de qualquer chance de mostrar quem ela é. E essa antecipação da dor lhe causa uma revolta profunda. Ele não está diante apenas de uma criança, mas diante da representação de todas as vezes em que vidas negras foram invisibilizadas pela sociedade. O coração dele aperta porque entende que o abandono daquela menina não começou ali, naquela noite de Natal. Ele começou muito antes, no olhar de uma sociedade que nunca se preocupou em garantir que todas as crianças tivessem o mesmo valor. Ele começou quando as histórias de tantas meninas foram silenciadas, quando suas vozes foram abafadas por um sistema que sempre favoreceu alguns e empurrou outros para o esquecimento. Essa percepção se transforma em indignação, mas também em clareza. Se aquela menina está em seus braços, talvez a vida esteja lhe pedindo para interromper um ciclo. Enquanto caminha, ele olha para o rosto da criança e vê ali não apenas fragilidade, mas também a possibilidade de uma história diferente. Uma história que não precisa seguir o mesmo roteiro de abandono e invisibilidade. E essa possibilidade desperta nele algo que há muito estava adormecido. A fé de que é possível romper padrões, de que mesmo a cicatriz mais antiga pode se transformar em sinal de resistência. As lágrimas que ele sente ameaçar seus olhos
não são apenas por ela, mas também por si mesmo, porque ele reconhece que, ao cuidar daquela menina, talvez esteja cuidando também da criança que ele foi e que nunca recebeu o abraço que precisava. A cicatriz invisível da infância descartada não pertence só a ela. Pertence a ele, pertence a todos que já foram ignorados, rejeitados ou esquecidos. Mas agora, nos braços dele, essa cicatriz começa a ser nomeada, reconhecida. E esse é o primeiro passo para que ela não seja mais repetida. Naquele instante, sob as luzes distantes do Natal que parecem brilhar para todos menos para eles, ele entende que o abandono, por mais cruel que seja, não é o fim da história. Ele entende que a cicatriz pode ser também um mapa que aponta para a necessidade de transformação. E talvez, só talvez, aquele encontro seja exatamente isso, o início de uma nova rota, onde a dor não define mais o destino, mas se transforma na base de algo que pode florescer. Há momentos em que a vida parece dobrar esquinas invisíveis, revelando caminhos que jamais imaginaríamos seguir. O pai solteiro, ainda com a criança nos braços, sente que precisa aquecê-la melhor. Ele a envolve em sua jaqueta, tentando protegê-la do frio cortante da noite. No entanto, ao ajustar os panos improvisados que a envolvem, algo chama sua atenção. Entre tecidos gastos, quase escondidos, estão papéis dobrados, amassados, protegidos, como se fossem um último esforço desesperado de quem a deixou. Ele segura os papéis com mãos trêmulas. Por um instante, hesita em abri-los. Parte dele não quer saber, parte dele teme o que pode encontrar. Mas a curiosidade e a responsabilidade pesam mais. Com cuidado, ele desdobra os documentos. São certidões, anotações, pedaços de uma história costurada em letras frias e carimbos oficiais. Aos poucos, as palavras começam a ganhar sentido, e com elas, a noite ganha uma nova dimensão. O coração dispara. Os nomes registrados ali não são estranhos. Um deles, em especial, o atinge como um soco no estômago. É um nome que ele conhece, é um nome que faz parte de sua própria vida, de suas próprias memórias de uma dor antiga que ele acreditava ter enterrado. A criança que agora segura em seus braços não é apenas uma desconhecida. Há uma linha invisível que os conecta. Uma raiz profunda que une suas histórias. A revelação é cruel e ao mesmo tempo transformadora. Ele percebe que aquela menina carrega em sua origem algo que toca diretamente em suas próprias feridas. É como se o destino tivesse decidido costurar duas dores em uma única narrativa. Não é apenas sobre o abandono dela, mas também sobre o abandono que ele viveu em seu passado. É como se a vida tivesse voltado para dizer: você ainda tem algo a enfrentar. Você ainda tem algo a curar. Ele se senta em um banco de praça, ainda atônito. As luzes de Natal brilham ao redor, mas agora parecem distantes e reais. Seus olhos percorrem cada linha dos documentos, buscando mais respostas do que aquelas que eles podem oferecer. Descobre que a menina está ligada a alguém que ele perdeu, alguém que lhe deixou marcas profundas. A criança, que parecia um acaso, na verdade é o elo de uma história que estava em silêncio, esperando o momento certo para emergir. A mente dele se enche de lembranças. Lembra das discussões em família, das portas que se fecharam, das mágoas que nunca foram ditas em voz alta. Lembra da sensação de ter sido deixado de lado, não por falta de amor, mas por circunstâncias que ele nunca conseguiu compreender. E agora, diante dele, aquela criança traz à tona não apenas perguntas, mas também a possibilidade de resposta. O silêncio ao redor se mistura com um turbilhão interno. Ele se pergunta se está preparado para lidar com essa revelação. O que significa para ele ser conectado ao destino daquela menina? Será que isso é um peso maior do que ele pode carregar? Ou será, na verdade, a chance de transformar uma dor antiga em algo que finalmente faça sentido? O rosto da criança, adormecida em seus braços, parece responder sem palavras. Há uma paz frágil na respiração dela, como se dissesse: eu não pedi para estar aqui, mas agora estou. E talvez você também não tenha pedido, mas agora somos dois. Essa percepção abre espaço para uma ternura inesperada. Não é apenas compaixão. É reconhecimento. É como se ele tivesse encontrado parte de si mesmo naquela menina. E então, algo dentro dele se rearranja. A revelação, que inicialmente parecia um peso insuportável, começa a se transformar em um chamado. Um chamado para não repetir os erros do passado. Um chamado para não permitir que a história continue marcada pela rejeição e pelo silêncio. É como se a vida tivesse lhe dado uma segunda chance. Não de apagar o que passou, mas de escrever um novo capítulo.
A noite avança, e ele percebe que não pode simplesmente tratar aquele encontro como acaso. Não pode devolvê-la ao destino impessoal de instituições ou sistemas que tantas vezes falharam com crianças como ela. Os documentos são mais do que papéis. São chaves. Chaves que abrem portas que ele havia fechado dentro de si. Chaves que o convidam a revisitar dores antigas, mas também a transformá-las em algo diferente. Ele respira fundo, olhando para o céu escuro que contrasta com as luzes artificiais. Pergunta a si mesmo se está preparado para essa jornada. E a resposta não vem em palavras, mas no peso leve da menina em seus braços. A resposta é a presença dela, porque às vezes a vida não espera que estejamos prontos. Às vezes, ela simplesmente coloca diante de nós aquilo que precisa ser transformado. O segredo revelado não é apenas sobre identidade ou conexões familiares. É sobre a revelação de que nenhuma dor é isolada. As feridas do passado podem encontrar eco no presente. E nesse eco pode nascer uma nova forma de amor. Ele entende que aquela noite não é apenas sobre salvar uma criança. É sobre se salvar também. Sobre finalmente encarar fantasmas que ele tentou esconder. Sobre aceitar que, ao cuidar dela, estará cuidando de uma parte esquecida de si mesmo. O vento frio sopra, mas agora ele sente algo diferente. Não é apenas solidão. É responsabilidade, é vínculo, é destino. Ele segura os papéis com firmeza e a menina com ainda mais firmeza. Porque sabe no fundo que não há como voltar atrás. O segredo revelado mudou tudo. A partir dali, ele não é mais o mesmo homem e aquela não é mais apenas uma criança encontrada no lixo. Juntos, eles são uma nova história esperando para ser escrita. A cidade segue sua celebração como se nada tivesse acontecido. As ruas continuam cheias de luzes coloridas, vitrines cintilantes, músicas festivas ecoando, caixas de som que se confundem com o burburinho apressado de famílias carregando sacolas. O pai solteiro, porém, carrega em seus braços um outro tipo de presente. Um presente que não foi comprado nem planejado, mas encontrado no lugar onde ninguém procuraria esperança. O contraste entre o brilho do Natal e a realidade dura que ele vive naquele instante é quase insuportável. É como se existissem dois mundos coexistindo, mas sem jamais se tocar. O da abundância e o da exclusão. Enquanto uns se sentam à mesa diante de banquetes, ele segura contra o peito um corpo pequeno e frágil, tentando protegê-lo do vento gelado. A imagem é simbólica, quase cruel. De um lado, mesas fartas. Do outro, o silêncio de quem foi deixado para trás. Esse abismo social se revela com ainda mais força justamente no Natal, uma data em que todos falam de amor, de compaixão, de união. Mas a realidade é que nem todos têm lugar à mesa, nem todos recebem presentes. Nem todos são lembrados. O lixo, ao lado do qual encontrou a menina, se transforma em metáfora que não sai de sua mente. Como é possível que uma vida carregando tanto futuro tenha sido deixada entre restos que ninguém mais quis? O lixo é o símbolo perfeito da exclusão. Aquilo que não serve, aquilo que é descartado sem remorso. E ali, em meio a sacolas rasgadas e caixas amassadas, estava uma criança. Um ser humano reduzido ao status de sobra. Ele sente que aquela cena é um grito silencioso da sociedade, um retrato cru de como se decide todos os dias quem é valorizado e quem pode ser invisível. Ele olha ao redor, vê famílias rindo, tirando fotos diante das luzes, crianças correndo com brinquedos novos nas mãos, e sente o peso da contradição. Enquanto tantos se ocupam em acumular, outros lutam para sobreviver. Enquanto uns enchem suas casas de decorações, outros tentam apenas encontrar um canto onde possam existir. Essa dualidade não é apenas material, é emocional. É a prova de que o Natal pode ser, ao mesmo tempo, uma celebração e uma ferida. A menina dorme em seus braços, exausta. E ele se pergunta que destino teria se não tivesse passado por aquele lugar. Talvez ninguém a encontrasse. Talvez sua vida tivesse terminado antes mesmo de começar. Essa possibilidade o assombra, mas também o fortalece. Porque, de algum modo, ele sabe que sua presença ali não foi coincidência. Foi um chamado. Um convite para desafiar a lógica do descarte, para mostrar que o que é rejeitado pode se tornar centro, que o que é esquecido pode se transformar em tesouro. Ele caminha pelas ruas iluminadas e percebe como as luzes agora aparecem diferentes. Já não as vê como símbolos de festa,
mas como reflexos artificiais que tentam esconder sombras profundas. É como se a cidade tentasse encobrir suas feridas com adornos, como se tentasse disfarçar a desigualdade com canções e cores, mas ele não consegue mais enxergar apenas beleza. Consegue ver também o contraste. Consegue ver a hipocrisia. Consegue ver que, para muitos, o Natal é apenas um espetáculo, enquanto para outros é lembrança daquilo que sempre lhes foi negado. Esse contraste não o deixa indiferente. Ele sente indignação, mas também sente uma estranha serenidade, porque, ainda que o mundo ao redor continue sua celebração indiferente, ele sabe que em seus braços está acontecendo um milagre silencioso. Não o milagre dos contos natalinos, cheios de magia e fantasia, mas o milagre real de duas vidas que se encontram e no encontro ressignificam suas dores. O gesto de acolher aquela menina transforma a noite dele em algo que nenhuma festa poderia oferecer. Ele pensa em quantos vivem o Natal como sinônimo de consumo. Presentes caros, ceias elaboradas, demonstrações públicas de afeto. Mas, para ele, naquela noite, o Natal se tornou outra coisa. Tornou-se a chance de olhar para a exclusão e escolher não reproduzi-la. Tornou-se a oportunidade de dizer que o valor de uma vida não pode ser medido pelo que ela possui, mas pelo simples fato de existir. Tornou-se um contraponto silencioso, mas poderoso, ao barulho do consumismo. Enquanto caminha, lembra de uma frase que ouvira em sua juventude: às vezes, o maior presente que você pode dar é simplesmente não abandonar. Essa lembrança ecoa como verdade absoluta naquele momento. Por quê? Ainda que não tivesse dinheiro para grandes banquetes ou presentes caros, ele tinha algo que ninguém poderia comprar: a capacidade de escolher. E ele escolheu ficar, escolheu segurar, escolheu proteger. A cada passo, sente que está atravessando não apenas ruas, mas também símbolos. O Natal, que até então era para ele apenas lembrança de solidão, começa a ganhar um novo significado. Já não é sobre ausência, mas sobre presença. Já não é sobre aquilo que lhe faltou, mas sobre aquilo que ele pode oferecer. Já não é sobre o vazio de estar sozinho, mas sobre a plenitude de ter encontrado alguém que lhe dá um novo propósito. As luzes continuam piscando, indiferentes. Mas, dentro dele, há outra luz que começa a brilhar. Uma luz que não depende de enfeites, de canções, de celebrações públicas. Uma luz que nasce do simples gesto de segurar uma vida que o mundo tentou apagar. Essa luz é discreta, mas é real. E talvez seja a única que realmente importa. Assim, entre as sombras da exclusão e o brilho do consumo, ele encontra o verdadeiro palco do Natal. Não nas praças decoradas, não nas vitrines iluminadas, não nas mesas fartas. O palco está ali, no silêncio de uma noite fria, no abraço improvisado entre um homem solitário e uma criança rejeitada. O palco está na decisão de transformar rejeição em pertencimento, lixo em tesouro, dor em possibilidade. E esse palco, ainda que ninguém aplauda, será sempre mais verdadeiro do que qualquer espetáculo. Toda a vida é feita de escolhas. Algumas são pequenas, cotidianas, quase imperceptíveis. Outras carregam o peso de transformar completamente o caminho que seguimos. Naquela noite, diante da fragilidade da menina em seus braços, o pai solteiro percebe que está diante de uma escolha que não é apenas momentânea. É uma escolha que pode definir não apenas o destino dela, mas também o dilema surge como uma tempestade interna. Parte dele pensa no que seria considerado correto: entregar a criança às autoridades, aos serviços de proteção, seguir os protocolos que existem para esses casos. Afinal, ele é um homem simples, com recursos limitados, vivendo uma vida já marcada por dificuldades. Como poderia assumir tamanha responsabilidade sem sequer ter planejado? Como sustentar mais uma vida, quando a sua própria já é um exercício diário de sobrevivência? Essas perguntas ecoam em sua mente como vozes insistentes. Mas, ao mesmo tempo, há um silêncio ainda mais profundo que o chama. O silêncio da menina adormecida em seus braços, o silêncio de um olhar que implora por pertencimento. E é nesse silêncio que ele encontra a resposta que nenhum argumento racional consegue dar. Porque, ainda que o medo seja grande, ainda que as dificuldades sejam muitas, ele sabe que não pode repetir a lógica de abandono que quase custou a vida dela. Ele entende, com uma clareza dolorosa, que assumir a menina não pode ser um ato de caridade. Não pode ser visto como um favor. Não pode ser encarado como um gesto temporário. Precisa ser uma decisão de vida. Precisa ser um encontro de destinos. Porque o que ela precisa não é de um abrigo passageiro, mas de alguém que a olhe e diga: você pertence.
Esse pensamento atravessa como uma revelação. Percebe que toda a sua vida o preparou de algum modo para aquele instante, as dores que carregou, as vezes em que foi subestimado, os momentos em que se sentiu invisível. Tudo isso agora se transforma em uma espécie de treinamento silencioso, como se a vida, em sua dureza, estivesse moldando-o para que pudesse oferecer a ela aquilo que nunca recebeu: estabilidade, dignidade e cuidado. Mas o medo ainda está presente. Ele teme o julgamento dos outros, teme que a sociedade, sempre pronta a desconfiar, beija com olhos enviesados um homem negro criando sozinho uma criança também negra. Teme que sua capacidade seja questionada, que seu amor seja considerado insuficiente apenas por não se enquadrar nos padrões esperados. E esse medo é real porque ele já viveu isso antes. Já foi olhado com desconfiança, já foi julgado por sua cor, por sua condição, por sua história. No entanto, há algo mais forte do que o medo: a sensação de que aquele encontro não foi acaso, que o destino lhe entregou uma oportunidade rara de quebrar um ciclo, o ciclo do abandono, o ciclo da invisibilidade, o ciclo da rejeição. Ele sente que, se disser não, aquela menina não estará apenas negando a ela um futuro, mas estará também negando a si mesmo a chance de transformar. E então algo dentro dele se acende. Um pensamento simples, mas poderoso. Talvez o que parece fardo seja, na verdade, redenção. Essa frase ecoa em sua mente como se viesse de um lugar mais profundo do que a razão. Ele entende que assumir a menina não será fácil. Sabe que enfrentará olhares, dificuldades financeiras, noites insones, mas também sabe que cada desafio será menor do que a dor de abandoná-la. A escolha, afinal, não é apenas entre ficar ou deixar, é entre perpetuar uma história de rejeição ou começar uma história de pertencimento. É entre repetir o abandono ou transformar o abandono em encontro. É entre deixar que a vida siga seu curso impessoal ou assumir a coragem de reescrevê-la com as próprias mãos. Ele olha para a menina mais uma vez. O rosto pequeno, os lábios entreabertos no sono profundo, a respiração calma. E nesse detalhe tão simples, ele encontra a resposta que buscava. A escolha já está feita. Ele não precisa de mais argumentos, não precisa de mais certezas, precisa apenas confiar naquilo que já sente. Que o que começou no lixo pode se tornar o laço mais precioso de sua vida. Ao se levantar do banco e seguir caminhando, percebe que deu seu primeiro passo não apenas como cuidador, mas como pai. Não por acaso, não por obrigação, mas por decisão. E essa decisão, silenciosa e firme, começa a reescrever destinos. O dela, que não será mais lembrada pelo abandono, mas pela chance de uma nova vida. O dele, que já não será marcado apenas pela solidão, mas pela descoberta de que o amor pode nascer até mesmo nos lugares mais improváveis. E assim, naquela noite fria, entre luzes distantes e sombras profundas, ele faz a escolha que define destinos, a escolha de não abandonar. A escolha de transformar rejeição em acolhimento. A escolha de acreditar que, mesmo em meio ao caos, a vida sempre pode oferecer uma nova chance de redenção. Toda decisão carregada de coragem é seguida por olhares que tentam questioná-la. Ao decidir assumir a menina, o pai solteiro percebe rapidamente que o mundo ao redor não reage com a mesma naturalidade que ele sentiu em seu coração. Nos dias seguintes, enquanto tenta reorganizar sua rotina, descobre que o preconceito não é apenas uma sombra distante. É um vento frio que sopra de perto, silencioso, mas constante. Na primeira vez em que sai de casa com a menina nos braços, o peso dos olhares é quase físico. Pessoas que passam pela rua o encaram com curiosidade, algumas com desconfiança, outras com uma mistura de julgamento e incredulidade. Não são palavras, mas olhares que falam alto. Olhares que carregam histórias antigas de estigmas e preconceitos. Para muitos, um homem negro com uma criança negra não desperta ternura ou admiração. Desperta suspeita. Desperta dúvida. Desperta aquela velha ferida de nunca ser considerado suficientemente capaz de cuidar, de proteger, de amar. Ele sente esses olhares como se fossem espelhos quebrados, refletindo memórias de seu próprio passado. Quantas vezes não foi julgado sem que tivesse dito uma só palavra? Quantas vezes precisou provar, antes mesmo de ser questionado, que era digno de confiança, de respeito, de reconhecimento? Agora, essa mesma lógica se repete, mas de forma ainda mais cruel. Não é apenas ele sendo julgado, é também a criança, silenciosa em seu colo, recebendo sobre si os resquícios de preconceitos que ela nem entende.
Os sussurros começam a se espalhar. Nas filas de mercado, nos corredores do bairro, nas conversas atravessadas de vizinhos. Será que é filha dele? Será que não é problema? Será que ele dá conta? As perguntas não são feitas diretamente, mas pairam no ar como acusações disfarçadas. A sociedade parece sempre disposta a duvidar quando a história não segue o padrão que ela considera aceitável. E nesse caso, o padrão foi quebrado de forma radical. Ele, no entanto, não reage com raiva. Sabe que a indignação poderia consumir sua energia, mas escolhe outro caminho. A força silenciosa é sua resposta. Ele não precisa se justificar a cada olhar. Não precisa explicar a cada sussurro. A dignidade é sua forma de resistência. Caminha com a menina no colo ou pela mão, mantendo a cabeça erguida, como quem diz sem palavras: vocês podem duvidar, mas eu sei quem sou, eu sei o que escolhi, e nada disso me será tirado. Essa postura não apaga o peso do preconceito, mas o transforma em combustível. Ele entende que sua missão não é apenas criar aquela criança. É também provar, todos os dias, que o amor não precisa de permissões, que a capacidade de cuidar não se mede por cor, estado civil ou condição financeira, que a dignidade é uma resposta mais alta do que qualquer julgamento. As primeiras reações da sociedade revelam não apenas olhares individuais, mas um sistema inteiro de desconfiança. Quando vai registrar a menina oficialmente, os olhares burocráticos também pesam. O questionamento se disfarça em perguntas protocolares, mas a raiz é sempre a mesma: dúvida, como se precisassem convencê-lo de que assumir uma criança é uma tarefa grande demais para um homem como ele, como se fosse preciso lembrá-lo do lugar onde acreditam que ele deveria permanecer. Às margens, sempre observado, sempre testado, nunca plenamente aceito. Essa realidade o fere, mas não o paralisa. Ele escolhe continuar, escolhe mostrar, com ações diárias, que o vínculo entre ele e a menina não depende da aprovação externa, que, ainda que os outros não entendam, eles já são uma família, e cada gesto simples reforça essa verdade. A forma como alimenta, como a embala para dormir, como aprende a decifrar seu choro. Cada detalhe, pequeno aos olhos de quem julga de fora, é gigantesco para quem vive de dentro. Ele percebe que a sociedade, muitas vezes, não está preparada para histórias de superação que fogem da narrativa comum. As pessoas esperam heróis moldados em imagens convencionais. Esperam famílias que se encaixem em moldes previsíveis, mas não sabem lidar quando encontram dignidade em lugares que insistem em invisibilizar. Esse desconforto social não é novidade para ele, mas agora, ao ver a menina em seus braços, sente ainda mais forte a necessidade de resistir. E assim, diante das primeiras reações, ele reafirma silenciosamente sua escolha. Não com discursos inflamados, não com confrontos diretos, mas com a calma firme de quem sabe que o tempo é seu aliado. O tempo mostrará que aquela menina não apenas sobreviveu ao abandono, mas floresceu no amor, que nasceu de um encontro improvável. O tempo mostrará que o que parecia improvável era, na verdade, inevitável. O tempo mostrará que a dúvida não tem mais força do que a verdade de uma vida construída com dignidade. Naquele momento, entre olhares e sussurros, ele descobre que sua jornada não será apenas sobre cuidar de uma criança, será também sobre enfrentar diariamente o julgamento silencioso do mundo. Mas diferente de antes, ele já não caminha sozinho. A cada passo, ao sentir a mão pequena dela entrelaçada na sua, ele sabe que tem ao lado não apenas uma filha, mas também um motivo para continuar. E esse motivo é maior do que qualquer olhar de desconfiança. Toda mudança verdadeira começa dentro, silenciosa, quase invisível, até que um dia se revela como algo impossível de ser negado. Para o pai solteiro, a transformação não veio em um único instante, mas em uma sequência de pequenos gestos, olhares e descobertas que, juntos, foram esculpindo uma nova versão de si mesmo. A presença da menina não foi apenas uma responsabilidade inesperada, foi um espelho. E, nesse espelho, ele passou a enxergar aquilo que não sabia existir. Uma força capaz de renomear sua própria vida. No início, o medo acompanhava como sombra. Medo de não dar conta. Medo de falhar. Medo de repetir erros que não eram seus, mas que faziam parte da herança social que carregava. Porém, a cada noite, em que embalava a menina até adormecer, sentia o peso do medo se tornar menor diante da simplicidade do amor. Amor que não exigia certezas, nem promessas grandiosas. Amor que se revelava em detalhes. No cuidado ao preparar uma mamadeira,
na paciência, de acalmar um choro, no riso inesperado que ela lhe oferecia como presente. Essa rotina começou a reconstruí-lo por dentro. Ele, que sempre acreditou estar condenado à solidão, passou a experimentar a plenitude da companhia. Ele, que tantas vezes se sentiu invisível, agora era o centro do olhar de alguém que dependia dele para existir. Essa responsabilidade, longe de o esmagar, o engrandecia. A cada gesto de cuidado, ele descobria uma nova camada de sua identidade. Já não era apenas um homem tentando sobreviver à indiferença do mundo, era um pai. E ser pai, naquele contexto, era também um ato político, um ato de resistência, um ato de amor profundo contra todas as estatísticas que tentavam negar seu valor. O julgamento da sociedade continuava, os olhares persistiam. Mas dentro dele, algo havia mudado. Já não carregava mais a dor da desconfiança como antes. Agora, o que se sobrepunha a qualquer dúvida externa era a certeza íntima de que sua escolha tinha sido a mais verdadeira de sua vida. Ele descobriu, com surpresa, que não precisava de aplausos nem de aprovação. A dignidade que carregava no silêncio era suficiente. A dignidade se tornou sua armadura invisível. E o amor por aquela criança, seu combustível. À medida que os dias passavam, ele percebia que o amor não apenas salvava a menina, mas também o resgatava de si mesmo. As memórias de sua infância, marcadas pela invisibilidade e pelo abandono simbólico, começaram a perder o peso sufocante, não porque desapareceram, mas porque foram ressignificadas. Agora, ao olhar para o passado, ele via não apenas dor, mas também a preparação que o trouxe até aquele instante. As feridas deixaram de ser apenas sinais de sofrimento e se transformaram em mapas que o conduziram até ela. Essa transformação interna também o aproximava de uma compreensão maior sobre o sentido da vida. Ele, que antes via o Natal apenas como lembrança amarga de solidão, passou a enxergar nele um símbolo de renascimento. Não um renascimento religioso, mas humano. Um renascimento que nasce quando se escolhe não abandonar, quando se escolhe amar mesmo diante da rejeição. Quando se escolhe permanecer, ainda que tudo pareça conspirar contra. O olhar da menina tornou-se seu guia. Naqueles olhos pequenos e brilhantes, ele encontrava a validação que sempre buscou em lugares errados. Não precisava mais ser reconhecido pelo mundo, porque já era reconhecido por ela. E esse reconhecimento era puro, inquestionável, incondicional. Cada sorriso dela era um lembrete de que o amor não precisa de justificativas, basta existir. Pouco a pouco, ele passou a se ver diferente diante do espelho. Já não se enxergava como um homem marcado apenas pelas dores do passado. Via-se como alguém capaz de transformar rejeição em acolhimento, invisibilidade em presença, abandono em pertencimento. E essa mudança não acontecia com gritos nem com discursos. Acontecia no silêncio da madrugada, no toque suave ao ajeitar um cobertor, no olhar atento que aprendia a decifrar sinais de fome, de sono, de carência. Essa transformação interna era também uma forma de revolução, porque, em um mundo que tantas vezes associa masculinidade à dureza e frieza, ele ousava ser vulnerável, ser cuidadoso, ser amoroso. Em uma sociedade que tantas vezes insiste em duvidar da capacidade de um homem negro ser pai, ele provava, dia após dia, que o amor não tem cor, não tem condição social, não tem barreiras. O amor é escolha. E ele escolheu. No fundo, ele compreendeu algo essencial. O que encontrou no lixo não foi apenas uma criança, foi também a chance de resgatar a si mesmo. O que parecia ser o maior fardo tornou-se seu maior tesouro. A menina, rejeitada pela sociedade, tornou-se a chave que abriu nele uma nova identidade. E essa identidade era maior do que todas as dores que já havia carregado. A transformação não se completou em um único dia, mas naquele momento já era irreversível. Ele sabia que jamais seria o mesmo. A solidão que antes o definia agora havia sido preenchida por algo que não poderia ser perdido. E, ao olhar para a menina em seus braços, sentiu a verdade silenciosa de uma metáfora que guardaria para sempre. O que o mundo rejeitou, eu transformei no maior tesouro da minha vida. Há histórias que começam no silêncio da dor e terminam no abraço da transformação. A trajetória daquele pai solteiro com a menina encontrada no lixo é exatamente isso. Uma travessia entre rejeição e pertencimento, entre abandono e amor, entre o que parecia fim e o que se revelou como começo. A conclusão dessa jornada não está em um final perfeito, mas em algo ainda mais profundo.
a descoberta de que a vida pode ser ressignificada quando se escolhe enxergar valor onde o mundo só vê descarte. O peso simbólico de transformar rejeição em pertencimento se faz presente em cada detalhe. O lixo, que representava a exclusão, tornou-se o ponto de encontro de duas vidas que se completaram. A menina, que seria lembrada pelo abandono, agora será lembrada pelo acolhimento. O pai, que carregava a marca da solidão, agora é lembrado por sua escolha de permanecer. Juntos, eles provam que o destino pode ser desafiado quando alguém se recusa a repetir o ciclo da indiferença. Essa conclusão não é apenas sobre eles dois, é também sobre a sociedade que insiste em invisibilizar os mais vulneráveis. A pergunta que fica é incômoda, mas necessária. Como tratamos nossas crianças mais frágeis? Quantas histórias semelhantes se repetem, longe dos olhos, sem que ninguém as veja? Quantas vidas poderiam ser transformadas se houvesse mais braços dispostos a segurar, mais corações dispostos a acolher, mais pessoas dispostas a dizer, você pertence? Enquanto ele caminha pelas ruas, já não sente o peso dos olhares de desconfiança como antes. Não porque eles desapareceram, mas porque sua transformação interna tornou sua dignidade maior do que qualquer julgamento. Ele sabe que continuará enfrentando dificuldades, que a vida não se tornará subitamente fácil. Mas também sabe que dentro de si existe agora um propósito que nenhuma adversidade pode apagar. Esse propósito é maior do que medo, maior do que preconceito, maior do que qualquer dúvida. A menina cresce nos braços dele não apenas como filha, mas como símbolo de redenção. A cada dia, ele descobre que não foi apenas ela que ganhou uma nova história. Ele também foi resgatado da solidão, do silêncio, da sensação de ser invisível. Agora, ele se vê como parte de algo maior. Um vínculo inquebrável que desafia a lógica do abandono. Esse vínculo é sua vitória silenciosa, sua resposta ao mundo que tantas vezes o subestimou. O gesto de acolher não é grandioso aos olhos de quem busca espetáculo, não há manchetes, não há aplausos, mas, em sua essência, é uma revolução. Por que dizer, eu escolho ficar? Quando todos esperam a repetição do abandono, é o ato mais radical que alguém pode realizar. É desafiar estatísticas, é desafiar preconceitos, é desafiar a narrativa de que certas vidas não importam. Ao escolher permanecer, ele se torna não apenas pai, mas também guardião de uma verdade maior. O amor é sempre maior do que a rejeição. Essa conclusão é, portanto, um lembrete. Um lembrete de que não se trata apenas da história de um homem e uma criança, mas da possibilidade que cada vida carrega de transformar dor em legado. O que começou como tragédia se tornou testemunho de esperança. O que começou como invisibilidade se tornou representatividade. O que começou no frio de uma noite solitária se tornou o calor de uma nova família. E, ainda assim, a pergunta final continua ecoando. Quantas outras vidas esperam por um encontro que as resgate? Essa reflexão não é acusação, é convite. Convite para enxergar que cada ato de acolhimento é uma chance de interromper o ciclo da rejeição. Convite para reconhecer que, muitas vezes, a maior mudança não acontece em palcos iluminados, mas no silêncio de escolhas cotidianas, quase invisíveis, mas profundamente transformador. O pai solteiro entende isso com clareza. Ao olhar para a menina, sente que sua vida ganhou uma direção que jamais teria imaginado. Não é apenas sobre criar uma criança, é sobre criar um futuro. Não é apenas sobre proteger, é sobre ressignificar. Não é apenas sobre oferecer o que tem, mas sobre oferecer quem é. E, ao fazer isso, descobre que o que parecia pouco é, na verdade, tudo. A conclusão dessa história não é o fechamento de um ciclo, mas o início de outro. Um ciclo onde rejeição dá lugar a pertencimento, onde dor dá lugar a amor, onde solidão dá lugar a vínculo. É o início de uma promessa silenciosa, a de que aquela menina nunca mais será invisível, nunca mais será descartada, nunca mais será reduzida ao abandono que marcou o seu começo. Ela será lembrada por aquilo que se tornou. A prova viva de que a vida pode florescer até mesmo no terreno mais árido. E, ao final dessa travessia, uma certeza permanece. Não foi apenas uma vida que mudou, mas duas. Não foi apenas uma criança resgatada, mas um homem reconstruído. Não foi apenas um encontro improvável, mas um destino transformado. Essa é a força silenciosa que, sem precisar de gritos ou aplausos, transforma tudo.